é a história de uma menina que resolve terminar um relacionamento dela e o último momento que esse casal vai ter juntos é gravar essa música. E aí, nesse último momento, várias lembranças deles vão surgindo e a história do casal vai sendo contada desde o fim até o primeiro beijo deles. E o que pode acabar mudando a opinião dela, a decisão dela de terminar esse namoro ou não. Atividade Externa é uma história de amor que se passa nos anos 70 na cidade do Rio de Janeiro. Daniel, ele tem 18 anos, é o aluno mais velho do colégio militar e por isso ele tem o respeito de todos os alunos mais novos. Daniel consegue sempre escapar do colégio usando as atividades extracurriculares. E numa dessas escapadas ele conhece Bárbara, provavelmente uma das primeiras meninas que ele vê na vida. Ele se apaixona por ela, mas para continuar vendo ele tem que fugir do colégio mais vezes. Só que Flávio, um aluno que inveja Daniel, tá ali para atrapalhar. Daniel vai ter que escolher entre o colégio e Bárbara. Boa Noite, Charles conta a história de um homem de 40 anos que tem muito medo de escuro. Ele vai dormir e deixa armadilhas no quarto para que ninguém entre ou alguma coisa. Só que dessa vez vai acontecer, o bicho vai pegar, vai ser clímax do início ao fim da história. Quando ele entra no quarto dele, a luz está acesa. Tudo normal, natural como sempre é, mas quando ele apaga a luz, as coisas tomam um tom expressionista. Fica tudo macabro, sinistro e coisas começam a acontecer. Ele vê um vulto, uma sombra, as coisas começam a se transformar. Mas na verdade, quando ele acende a luz, as coisas não se transformaram. Mas tudo começa a aterrorizar ele durante o filme. E eu procurei não seguir uma fórmula geral, porque o pessoal fala, né, curta, não pode, tem que ter poucos personagens, tem que ter um desenvolvimento e uma conclusão clara, concisa, enfim. Eu escrevi sobre 6 personagens completamente diferentes do universo da PUC. E a história deles acaba se cruzando, às vezes só fisicamente, um passa por outro pelo pilotis e passa a bola para o outro, e às vezes a história se cruza mesmo no desenrolar da trama. Um influencia na trama do outro. Pô, meu roteiro trata de 2 personagens, assim, bem diferentes. Sei lá, eu escrevi ele meio que em cima da hora, eu também não acredito muito nele não, mas vai ver ele tem um potencial. Então lê aí. O roteiro conta a trajetória dessa mulher, a Natália. Ela é a avó do personagem principal e com medo de que ele pudesse, de uma certa forma, estar se distanciando dela e da mãe, ela começa a procurar coisas que a gente diz que são jovens e etc e tal. E dessa forma ela começa a empurrar, digamos assim, a forçar um relacionamento maior com o neto. A gente não sabe se ele esconde um segredo ou se ele é simplesmente revoltado, questão da idade, etc e tal. E é basicamente isso. O meu roteiro é sobre o Marcos, que é um garoto que precisa se encaixar em alguma coisa, então ele entra num grupo de teatro. Lá ele conhece o Vitor, que é um cara que tem assim umas ideias meio alternativas, meio complexas sobre arte, e o Marcos fica impressionado. E, bom, os dois começam a treinar para um teste de elenco que vai acontecer no dia seguinte, um teste de elenco para uma grande produção. E vamos ver o que vai acontecer. Ouroboros é o roteiro de um filme policial com uma estética no ar, que narra o último dia de trabalho do detetive Braga. Ele está prestes a tirar férias para finalmente poder viajar com uma filha dele que ele nunca prestou atenção, nunca teve tempo de conversar com ela. E ele precisa resolver um caso antes de viajar. São 7 horas da manhã e ele encontra um corpo num riacho, o corpo de uma mulher mascarada. Assim que eles tentam tirar essa máscara, eles não conseguem, porque a máscara foi colada no rosto.
Então eles vão atrás de pista, enquanto o médico tenta identificar quem é aquela garota, tentando retirar a máscara. Então no final eles chegam numa casa que o detetive Braga parece conhecer. E ele descobre que esse tempo todo ele estava correndo atrás da própria cauda. O meu roteiro ele fala sobre um jovem que ele não consegue se adequar aos moldes do mundo, ao que o mundo impõe a ele e toda essa coisa que a sociedade impõe na gente, e obrigações. E daí ele começa a questionar tudo que está ao redor dele, ele vai fazer uma prova, e daí o filme gera em torno desse questionamento do Hermes, que é o personagem principal do meu filme. O tema da minha história, da história do meu roteiro, é sobre a relação entre pai e filho. Eles se veem forçados no trajeto da casa para a escola. O João, que é o filho, ele vai fazer uma prova de física e o pai e filho se veem forçados a desenvolver algum relacionamento dentro do carro, e nesse relacionamento eles percebem que simplesmente não existe relacionamento, não existe qualquer contato ou atração entre esses dois corpos estranhos, perdidos dentro do vazio daquele carro, dentro de relações vazias, dentro de sentimentos vazios.